Muito bom dia a todos, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos, como sempre, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É com grande satisfação que iniciamos, a partir de hoje, a 14ª edição da Semana Jurídica, realizada por esta casa sob a coordenação da Escola Paulista de Contas Públicas, evento já tradicional e que se caracteriza como uma demanda no calendário de atividades do campo jurídico do Estado de São Paulo. Nós gostaríamos, para um melhor aproveitamento dos trabalhos, a especial gentileza de silenciarem seus aparelhos celulares. Convidamos as autoridades para compor a mesa de abertura, solicitando para que reservem os aplausos ao final, quando todos estiverem presentes à mesa. Convido o excelentíssimo conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que se faz acompanhar do excelentíssimo doutor José Antônio Dias Toffoli, digníssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, quem muito nos honra com sua presença. Os flashes ainda brilham na sala privativa, enquanto aguardamos. Agora sim, faço novamente e reitero o convite, Dr. Dimas Eduardo Ramalho, excelentíssimo, digníssimo presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que se faz acompanhar do excelentíssimo ministro Dias Toffoli, do Tribunal do STF. Convido também o excelentíssimo Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, secretário de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania, representando Sua Excelência o governador Geraldo Alckmin. Sim. O excelentíssimo conselheiro Sidney Stanislau Beraldo, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O excelentíssimo conselheiro Renato Martins Costa, corregedor desta Corte de Contas. Excelentíssimo Dr. Tiago Lacerda Nobre, procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo. Excelentíssimo Dr. Jean Paulo Poggiusmanio, digníssimo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Excelentíssimo Dr. Silvio Hiroshi Oyama, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Excelentíssimo Dr. Rafael Neuber Demarque Costa, procurador-geral do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas. Excelentíssima doutora Juliana Garcia Belocchi, primeira subdefensora pública-geral do Estado de São Paulo, representando o doutor Davi Eduardo Depiné Filho. Excelentíssima doutora Silvia Monteiro, auditora conselheira substituta, coordenadora do Corpo de Auditores. Na extensão da mesa, os excelentíssimos conselheiros que compõem o colegiado desta Corte de Contas. Conselheiro decano Antônio Roque Cittadini. Conselheiro Edgar Camargo Rodrigues.
Conselheira Cristiana de Castro Moraes. Auditor Conselheiro Substituto, Dr. Sami Wurman. Também fazem parte da extensão da mesa Dr. Luiz Menezes Neto, Procurador do Estado, chefe da Procuradoria da Fazenda, junto ao Tribunal de Contas, representando neste ato o excelentíssimo Procurador do Estado, Dr. Elival da Silva Ramos. Excelentíssimo Professor Dr. Eduardo Storópoli, magnífico reitor da Uninove. Excelentíssimo Dr. Cícero Amélio da Silva, Conselheiro Corregedor-Geral do TCE de Alagoas. Excelentíssimo Conselheiro Joaquim Kennedy Barros, Conselheiro do TCE do Piauí. Excelentíssimo Conselheiro Abelardo Villanova, Conselheiro também do TCE do Piauí. Dr. José Luiz Ribeiro, Secretário de Estado do Emprego e Relações do Trabalho. Doutora Márcia Valquíria dos Santos, Procuradora-Geral, representando o magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Dr. Sérgio Siqueira Rossi, Secretário-Diretor-Geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Dr. Carlos Eduardo Correia Malek, Diretor-Geral de Administração, também desta mesma Corte de Contas. E Dr. Jorge Luff Neto, Tesoureiro da CASP, representando o Presidente da OAB São Paulo, Dr. Marcos da Costa. Convido a todos para respeitosamente ouvirmos o hino nacional brasileiro. Sentar-se, por favor. Gostaríamos de registrar também a presença do excelentíssimo Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, Subprocurador-Geral de Justiça de Planejamento Institucional. Para a abertura dos trabalhos da 14ª Semana Jurídica e dar as boas-vindas a todos, ouviremos as palavras do excelentíssimo conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli. Excelentíssimo senhor Márcio Fernando Elias Rosa, secretário da Justiça e Defesa da Cidadania, que representa nessa oportunidade o senhor governador Geraldo Alckmin. Conselheiro Sidney Sinal Beraldo, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Senhor conselheiro Renato Batista Costa, corregedor do Estado de São Paulo, Tribunal de Contas. Excelentíssimo senhor Dr. Tiago Lacerda Nobre, procurador-chefe da Procuradoria da República do Estado de São Paulo.
Excelentíssimo senhor Dr. Jean Paulo Borges Mânio, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Excelentíssimo Dr. Silvio Hiroshi Oyama, Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor Dr. Rafael Norberg de Marque Costa, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Excelentíssima senhora doutora Juliana Garcia Belloc, primeira subdefensora-geral, representa nesse momento a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Excelentíssima senhora doutora Silvia Monteiro, coordenadora do Corpo de Auditores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Senhores conselheiros Antônio Roque Cittadini, Edgar Camargo Rodrigues, Cristiano de Castro Moraes. Senhor conselheiro substituto, auditor, Samuel Verman. Senhores advogados, senhores secretários de Estado, senhoras autoridades, todos aqueles que nos acompanham presencialmente e pela rede de internet. Estamos transmitindo online para todos os nossos regionais e todos que sintonizarem o nosso site. Esta é a 14ª sessão da Semana Jurídica, 14º evento que fazemos aqui para discutirmos grandes temas. Temos procurado debater temas atuais que nos informam, nos melhoram a capacidade jurisdicional. Isso se faz trazendo palestrantes para o debate franco, para que nos ensine, para que leve daqui nossas posições, e por isso mesmo, esse tribunal, que tem 94 anos de idade, ainda pouco conhecido, mas que presta um serviço importante para a comunidade de São Paulo e do Brasil, sente-se muito orgulhoso de receber nessa manhã o ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli. Quando convidei Sua Excelência o ministro, imediatamente ele falou: irei na Semana Jurídica. E eu queria compartilhar esse momento com os senhores conselheiros que nos orgulham aqui com a presença. Eu falei: tá bom, ministro, vamos acertar a data. Não houve nenhum tipo de exigência de dia, de horário. Isso demonstra que o ministro Toffoli tem honrado o Supremo Tribunal Federal. A sua gestão no Tribunal Superior Eleitoral foi muito importante, inovadora. E por isso mesmo, eu que tive a honra de conhecê-lo antes, reafirmo aqui que ele continua com as posturas republicanas, as posturas doutrinárias e, sobretudo, inovadoras, que traz desde os bancos escolares da antiga Faculdade de Direito do Largo São Francisco. É uma honra, pois, declarar aberta essa Semana Jurídica e, com certeza, todos nós sairemos melhores dessa semana. Os tempos são difíceis, eu sei, mas estamos superando na democracia, na Constituição e no trabalho. Agradeço a todos e devolvo a palavra ao senhor cerimonialista. Nós gostaríamos de registrar e agradecer também a presença do Dr. Eurípides Salles, sempre conselheiro do Tribunal de Contas do município da cidade de São Paulo. Com a palavra, o Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, digníssimo Procurador de Justiça e atualmente Secretário da Justiça e Defesa da Cidadania, neste ato representando Sua Excelência o Governador Geraldo Alckmin. Muito bom dia, minhas senhoras, muito bom dia, meus senhores. Saúdo nosso presidente deste egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho, Sua Excelência, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Sua Excelência, o vice-presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Sidney Beraldo, o eminente corregedor deste Tribunal de Contas, conselheiro Renato Martins Costa, Sua Excelência, o Dr. Tiago Lacerda Nobre, procurador-chefe da Procuradoria da República, Dr. Jean Paulo Borges Mânio, eminente procurador-geral de Justiça do nosso Ministério Público do Estado de São Paulo, Sua Excelência, o juiz Silvio Hiroshi Oyama, presidente do Tribunal de Justiça Militar, Dr. Rafael Demarque Costa, eminente procurador-geral do Ministério Público de Contas, doutora Juliana Belloc, subdefensora pública geral, que neste ato representa o Dr. Davi Depiné Filho, doutora Silvia Monteiro, auditora conselheira coordenadora do Corpo de Auditores,
o conselheiro decano deste egrégio Tribunal de Contas, doutor Antônio Roque Cittadini, o eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, a eminente conselheira e professora Cristiana de Castro Moraes, o auditor conselheiro substituto Sami Urma, Dr. Luiz Menezes Neto, procurador-chefe da Fazenda do Estado, e neste ato representa o professor Elival da Silva Ramos, Dr. José Luiz Ribeiro, eminente secretário de Emprego e Relações do Trabalho, Dr. Sérgio Siqueira Rossi, nosso professor, diretor-geral do Tribunal de Contas, Dr. Carlos Correia Malek, diretor-geral de Administração, Dr. Jorge Luff Neto, que neste ato representa Dr. Marcos da Costa, presidente da nossa OAB, e o Dr. Leonardo de Moraes Barros, chefe de gabinete da nossa Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania. Eu trago, senhor presidente, senhor ministro, uma rápida saudação de sua excelência, o governador do Estado, Geraldo Alckmin. Primeiro, uma saudação, se me permite, a este egrégio Tribunal de Contas, na pessoa do presidente Dimas Ramalho, a todos os conselheiros, colaboradores, servidores deste egrégio Tribunal de Contas, que vem prestando em favor do Estado de São Paulo, da defesa da economicidade, da defesa da boa administração, da governança, da gestão, da moralidade e também da legalidade, um serviço de valor inestimável. Paradigma de Tribunal de Contas em todo o Brasil, nós bem sabemos, esta Corte de Contas orienta, exercendo com muita altivez e competência tanto a sua função fiscalizatória como também judicante, mas, acima de tudo, protetiva e tuteladora, como eu disse, da ética e da boa governança. Presto também homenagem aos colaboradores, servidores desse egrégio tribunal, mas presto também uma homenagem à sua excelência, o ministro Toffoli, não é? Do TCE, do Supremo Tribunal Federal, querendo assim homenagear todo o sistema de justiça brasileiro. Sua excelência também é um paradigma de atuação ética, correta, eficiente, não é? Atua como um grande exemplo dentro do sistema de justiça para todos aqueles que operam a realização do direito, a concretização dos ideais de justiça, e com isto trago, em nome do governador Geraldo Alckmin, uma saudação especial a Vossa Excelência e a todos os ministros de Contas. A abertura desta 14ª Semana Jurídica, esta Semana Jurídica organizada pelo Tribunal de Contas, já é tradicional, já possui um valor histórico, não é? Todos os anos nos encontramos aqui para debater os temas da atualidade, das questões contemporâneas na aplicação do direito. Penso que também seja oportuno que eu, na condição de secretário da Justiça, ressalte apenas o aspecto de que, neste século XXI, e saúde, então, o doutor Lorival, que acaba, nosso secretário de Administração Penitenciária, que conseguiu, como eu, vencer as questões do trânsito, não é? As barreiras urbanísticas e chegar a este evento, não é? Se o século XX foi marcado pela ideia de democracia baseada na divisão de poderes, da vontade juridicamente imposta como condição de constitucionalidade, pela liberdade eleitoral e, tardiamente, talvez, pela ideia de moralidade administrativa, o século XXI há de nos reservar espaço para a valorização da vontade democraticamente imposta. É o controle finalístico da vontade do legislador, o controle finalístico da vontade da soberania popular, que o direito cumpra sua finalidade e que a justiça se realize na vida das pessoas. Me parece esse o grande desafio da democracia no século que vivemos. A cultura da paz, a cultura da tolerância, da correta aplicação dos ideais de isonomia e de igualdade e talvez o resgate da liberdade, da igualdade, da fraternidade, não apenas no plano ficcional do direito, mas no plano prático da vida das pessoas. Saudando a todos e trazendo, em nome do Governo do Estado, uma homenagem a este egrégio tribunal, agradeço a oportunidade, presidente Dimas Ramalho. Senhoras e senhores, é com grande satisfação e com muita honra que anunciamos a palestra do excelentíssimo Dr. José Antônio Dias Toffoli, digníssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, que trará como tema o Poder Judiciário no século XXI. Bom dia a todos. Querido amigo e presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho,
e é meu eterno presidente, e explico por que eterno presidente. Porque Sua Excelência foi presidente do Centro Acadêmico 11 de agosto, da eterna Faculdade de Direito aqui do Largo de São Francisco, onde tive a oportunidade de estudar, não na mesma época que Sua Excelência, mas nós temos a tradição deste que é o mais antigo centro acadêmico do país, de louvar e reverenciar aqueles que o presidiram. E Dimas Ramalho foi presidente do Centro Acadêmico 11 de agosto, o que nós brincamos é mais importante até do que ser presidente da República, não é mesmo, Dimas? Então, é com essa alegria e essa fraternal relação do Largo de São Francisco, que saúdo todos aqueles também, oriundos do Largo de São Francisco aqui presentes, que nos envolveu desde a época que nos conhecemos e da experiência que teve Sua Excelência de 6 mandatos eletivos, o que não é fácil, né? Passar pelo crivo das urnas e se reeleger é uma coisa muito complexa, muito difícil, e exercer a representação popular é coisa para corajosos. Então, saúdo Sua Excelência, agradeço o convite para estar aqui abrindo esta semana de estudos jurídicos. Agradeço também a coordenação da Escola Paulista de Contas Públicas, da coordenadora Bibiana Camargo, que está organizando, junto com o Tribunal de Contas, a escola, este grandioso evento que tem a oportunidade de abrir. Saúdo o eminente secretário de Justiça e Defesa da Cidadania, a quem agradeço também as palavras a mim dirigidas, em nome do governador e em nome próprio, Márcio Fernando Elias Rosa. Agradeço a presença e digo, Dimas, que já tive a oportunidade de vir, obviamente, aqui em São Paulo, que é o meu estado, sou natural de Marília, aqui no interior de São Paulo, é o meu estado, a minha casa. Morei em São Paulo 10 anos antes de ir para Brasília, fixar a residência em 1995. Já faz 21 anos que estou em Brasília, mas São Paulo está permanentemente no nosso coração. E é uma honra ser tão bem recebido nesse Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com tantas autoridades. Todas elas aqui já nominadas, não vou cansar a audiência com a repetição dos nomes, mas digo, Dimas, que já tive a oportunidade de vir em outras cerimônias, em outras palestras, e nunca vi tantas autoridades reunidas. Isso é o prestígio de Vossa Excelência, o seu prestígio pessoal e o prestígio dessa instituição tão importante, a quem cumprimento, que é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A todas as autoridades já nominadas, as instituições aqui presentes, agradeço a honrosa presença de ter a paciência de nos ouvir por alguns minutos. E digo desde logo que não serei prolixo, trouxe por escrito exatamente para poder ficar dentro de um parâmetro razoável, né, e proporcional do uso do tempo, para falar sobre um tema que é extremamente relevante na abertura dessa semana jurídica, essa 14ª semana jurídica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é o judiciário no século XXI. E esse papel cada vez mais protagonista do Poder Judiciário no atual momento do país. E um momento, como já ressaltou o eminente presidente, um momento delicado, um momento difícil pelo qual a nação vem passando. E para falar sobre a perspectiva de um poder num século que se inicia, é necessário voltarmos à história. É necessário termos um certo contexto do que ocorreu ao longo da história do Brasil. Então, pedindo licença para abrir com um retrospecto histórico, colocar uma conjuntura a respeito do papel do judiciário e de outras instituições na nação brasileira e, a partir daí, chegar a uma conclusão do que está ocorrendo hoje, quais são as perspectivas do Poder Judiciário. Em primeiro lugar, e antes de iniciar a leitura, é necessário lembrarmos alguns dados. O Brasil
é a quarta maior democracia do mundo. Às vezes nós nos esquecemos do tamanho e da complexidade que é a nação brasileira. Só tem mais eleitores que o Brasil, a Índia, os Estados Unidos da América e a Indonésia. Nós temos 145 milhões de eleitores para decidir o destino da nação. Este estado, que é o nosso estado, o meu estado, o estado de São Paulo, tem mais eleitores do que a Argentina. Um pouquinho mais. A cidade de São Paulo sozinha tem um número de eleitores de 8 milhões de eleitores, cerca de 8 milhões de eleitores, é quase o tamanho de Portugal. Então, a dimensão da nação brasileira é algo realmente que nós temos que ter em consideração e às vezes nos esquecemos, né? Não é simples, não é fácil um país tão grande, uma nação tão imensa, com diferenças regionais, com diferenças culturais, com diferenças econômicas. E um pouco do que eu vou aqui, então, abordar, obviamente, tem como pano de fundo toda essa perspectiva da complexidade da nação brasileira. Inicio por lembrar que o nosso primeiro imperador, Dom Pedro, o primeiro, em 1831, abdicou. Abdicou a coroa e se tornou Pedro IV em Portugal. Deixou aqui no Brasil um filho com 5 anos de idade para dirigir a nação brasileira. Então eu digo, o nosso primeiro imperador abdicou em 1831 e foi para Portugal. O Brasil tornou-se império. E quando se tornou império e não república, o único caso nas Américas de uma monarquia e o único país nas Américas que tem família real. O Brasil se tornou uma monarquia para quê? Para manter a unidade nacional. Para não se dividir, como ocorreu na América Espanhola, nas suas diversas elites regionais, nas suas diversas elites locais. Então, a maneira que o Brasil se organiza, do ponto de vista institucional, para manter a unidade nacional, opta pela monarquia. Com um interesse econômico que ligava todas as elites regionais em aceitar esse poder central. Qual era o interesse econômico? A chamada cultura do plantation, ou a monocultura exportadora, nas suas várias regiões, de dado tipo de cultura, baseada na mão de obra escrava. E o imperador era o fiador desse sistema de exportação baseado na mão de obra escrava. E isso manteve a unidade nacional. Tinha que haver um garante para essa unidade nacional, e esse garante era a figura simbólica e real do imperador, com uma estrutura burocrática para coordenar tudo isso. E aí entra o direito, Dimas. Aí entra a criação das faculdades de direito, as primeiras, a de Olinda e aqui a de São Paulo, onde nós tivemos o privilégio de poder estudar. Em 1831, Dom Pedro II... Eu vou me ater aqui ao texto, porque senão eu fico saindo do texto e aí vamos terminar aqui muito tarde. Então eu vou pedir desculpa, eu prefiro falar mais espontaneamente, mas depois eu me perco no tempo. Então eu vou à leitura para não me perder e não cansá-los. Em 1831, Dom Pedro II tinha 5 anos de idade. Obviamente não tinha condições intelectuais de governar. Por isso nós passamos por 2 regências trinas e uma regência una no período.
por uma única emenda constitucional à Constituição de 1824, que foi o ato adicional de 1834, para descentralizar poder às províncias. Depois, houve novamente uma centralização com a Lei de Interpretação de 1841. E aqui, rapidamente, se nós observarmos a história do Brasil, eu digo que há um pêndulo entre centralização e descentralização de poderes, dando mais poderes aos Estados-membros e menos poder a um governo central, e invertendo-se ao longo da história, com mais poder ao governo central e menos autonomia aos Estados. Isso perpassa toda a história do Brasil, tanto na época de colônia, onde houve uma descentralização, depois centralização, tanto a época do Império, quanto a época das nossas várias repúblicas, ao longo da história. Pois bem, em 1841, houve a emancipação de Pedro II. Ele tinha 15 anos de idade. E ele deixou o poder em 15 de novembro de 1889. Pedro II, portanto, ficou 48 anos à frente da nação brasileira. 48 anos à frente da nação brasileira. Nesse período em que o Brasil viveu um sistema parlamentarista, nós tivemos, em 48 anos, 32 gabinetes. Marcos Elias, 32 gabinetes em 48 anos. Cada um ano e pouco, em média, obviamente, porque houve gabinetes que duraram um mês e houve gabinetes que duraram alguns anos. Mas a média não dá um gabinete por 2 anos. Nosso segundo imperador, em 15 de novembro de 1889, foi deposto e mandado num navio para a Europa. Por um golpe que teve à frente o Exército. A Marinha ainda era monarquista e tentou, na revolta da Armada, já um pouco mais adiante, o reestabelecimento da monarquia, assim como os chamados jacobinos brasileiros, no início da República. Depois de um tempo, depois de perder no Supremo, a família real foi toda ela deportada para a França. O tema da família real foi colocada ao Supremo recém-criado em 1890, por um decreto, ainda antes da Constituição de 1891, e foi deportada para a França, onde Dom Pedro II morreu, sem nunca mais ter voltado para o Brasil. E o nosso primeiro presidente da República, que foi Deodoro da Fonseca, sob forte tensão política, no início da Primeira República, ou da República Velha, ele fecha o Congresso Nacional e tenta uma recentralização. Vejam, eu acabei de falar de 1841 a 1889, 32 ministérios diferentes, 32 gabinetes diferentes. Depois, o primeiro presidente da República, Deodoro da Fonseca, que foi eleito pelo Congresso Constituinte, ele fecha o Congresso porque ele falou não dá para governar com o Congresso. Ao fechar o Congresso, uma reação das elites regionais, Brasil afora, e o que ele tem que fazer? Ele renuncia. Então vamos pegar os nossos 3 primeiros chefes de nação. Dom Pedro I renunciou. Dom Pedro II deposto e deportado. O primeiro presidente da República eleito renunciou. Governar o Brasil não é fácil. Mas vamos lá, senão eu fico tentado a sair da leitura. Vamos voltar aqui à leitura. Assume Floriano Peixoto, que decreta para governar estado de sítio.
Ocorre a revolta da Armada, como eu já falei, a tentativa da Marinha de restabelecer a monarquia. O Rio de Janeiro foi bombardeado pela Marinha brasileira, que na época do Segundo Império era a segunda maior marinha do mundo, só perdia para a Marinha inglesa. E nós tínhamos a segunda maior indústria naval na época do Império. Floriano Peixoto, entre outras coisas, nomeou para o Supremo um médico, Barata Ribeiro. E naquela época, na época da primeira Constituição de 1891, quando o presidente indicava, o indicado já assumia o cargo. A atuação do Senado não era de aprovação, era de homologação, mas a pessoa de imediato já exercia o cargo de ministro. E o Barata Ribeiro, o Senado rejeitou um ano depois. Então ele efetivamente foi um médico ministro do Supremo Tribunal Federal pelo período de um ano. Nomeou vários militares numa tentativa de intervenção no Supremo Tribunal Federal. E por que eu estou falando do Supremo Tribunal Federal? É que o Supremo Tribunal Federal, na concepção de Rui Barbosa, se espelhando na nação norte-americana, nos Estados Unidos da América, ele entendeu da necessidade, e a elite brasileira que faz a proclamação da República com o apoio do Exército, via na criação do Supremo aquela instituição ou aquele órgão que iria exercer a sucessão, Dimas, do poder moderador do imperador. Aquela instituição que ia arbitrar os conflitos entre os entes federados, como até hoje nós arbitramos, por exemplo, a guerra fiscal, as leis estaduais dando incentivos fiscais ou atuando num sentido de promover este ou aquele tipo de desenvolvimento, com incentivos fiscais, a chamada guerra fiscal. As disputas relativas a conflitos, inclusive de poucos têm a dimensão disso, são inúmeros os casos de fronteira entre estados, são colocados no Supremo Tribunal Federal para decisão. Determinado território, se pertence a este ou aquele estado, que até hoje nós temos que arbitrar. Então, um conflito entre os entes da federação são resolvidos em última instância, ou em muitos casos como instância originária e única, no Supremo Tribunal Federal. E os conflitos entre os poderes, que antes eram arbitrados pelo imperador, passam a ser, ou deveriam passar na época, a ser arbitrados pelo Supremo Tribunal Federal. O primeiro presidente da República, eleito diretamente pelo povo, numa eleição em que 3% da população brasileira era cadastrada eleitora, temos que lembrar que analfabeto não votava e nem mulheres. Só a exclusão das mulheres já excluíam 50% do eleitorado. E numa época em que a alfabetização era para poucos, a eleição de Prudente de Moraes tinha um rol de eleitores que significava 3% da nação brasileira. E Prudente de Moraes sofre um atentado. Os chamados jacobinos, que eu já comentei, atentam contra a sua vida, erram o tiro e acertam o ministro da guerra, que morre. Vem a falecer. Na época também houve a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, entre outras revoltas que aconteceram ao longo da história do Brasil. Depois de Prudente de Moraes, vem Campos Salles, que criou a política dos governadores. Campos Salles fala, bom, para governar essa nação tão complexa, tão diferenciada, eu tenho que fazer uma aliança com os governadores. E nessa aliança com os governadores, eu vou ter, então, que pactuar com a nação para eu poder conseguir dirigir o país com o apoio dos governadores para dar sustentação no Congresso Nacional e dar estabilidade ao governo. E Campos Salles, ele cede, então, a essa chamada política
dos governadores e consegue fluir o seu mandato. Depois de Campos Salles, que estabelece a política dos governadores, vem Rodrigues Alves. Uma curiosidade: Rodrigues Alves foi o último presidente paulista eleito. Depois de Rodrigues Alves, nós temos aquela figura do café com leite paulista, mineiro. Ao longo da República Velha, mas efetivamente paulista, o último foi Rodrigues Alves, eleito em 1902. Exerceu o mandato de 1902 a 1906. Até o dia 12 de maio de 2016, quando assume o atual presidente da República, natural de Tietê, interior de São Paulo, ainda um presidente interino, depende para ser definitivo se o impeachment for ou não aprovado no Senado, mas efetivamente, desde 1906 até 12 de maio de 2016, nós tivemos paulistas na presidência da República de maneira muito esporádica. O Ranieri Mazzilli, que substituiu algumas vezes em períodos de poucos dias. Jânio Quadros, que alguém pode estar se perguntando, ele era mato-grossense, não era paulista. Rodrigues Alves se elegeu em 1918, mas antes de tomar posse, ele morreu com a febre espanhola, com a gripe espanhola. Ele morreu de gripe espanhola e assumiu o Delfim Moreira. E o Delfim Moreira convoca eleições nas quais é eleito Epitácio Pessoa. Depois nós tivemos Júlio Prestes, que foi eleito em março de 1930, mas 3 semanas antes da sua posse, a Revolução de 30 chega ao Rio de Janeiro, imposta uma junta e, alguns dias depois, essa junta entrega a nação brasileira ao segundo colocado, Getúlio Vargas. Antes disso, em 1912 a 1916, na República Velha, houve a Guerra do Contestado. Uma guerra que ficou esquecida por 40, 50 anos dos nossos livros de história. Nos estados do Paraná e de Santa Catarina. Uma curiosidade, essa Guerra do Contestado, de 1912 a 1916, onde forças federais foram levadas aos estados do Paraná e Santa Catarina e houve um massacre enorme para manter a unidade do país, foi a primeira guerra na história da humanidade em que os aviões foram usados para bombardear, inclusive população civil. Primeira guerra na história da humanidade em que os aviões foram usados para bombardeio. Por isso eu digo que a história da política do café com leite é uma história contada para apagar outras realidades, da complexidade da gestão do nosso país. Vamos a 22, antes de chegar a 30. Quando houve a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, a primeira revolta tenentista. Dos 18 tenentes que saíram do forte de peito aberto, desbragadamente, só 2 sobreviveram. Só 2 sobreviveram. Todos eles, as senhoras e os senhores, conhecem e já ouviu falar. Siqueira Campos e Eduardo Gomes. 2 personagens que vão marcar a história da nação brasileira posteriormente. Em 1923, houve uma guerra civil no Rio Grande do Sul contra a 5ª reeleição do presidente daquele estado, que era como eram chamados os governadores na primeira Constituição Republicana, de presidentes do estado. Borges de Medeiros. Essa Revolução de 1923 foi uma guerra, efetivamente. De um lado, o Borges de Medeiros, do outro lado, Assis Brasil. E, em 1924, é assinado o Pacto de Pedras Altas, que era o nome da estância de Assis Brasil, que pôs fim a essa guerra, no qual Assis Brasil reconhece
e o seu grupo reconhecem a vitória de Borges de Medeiros sob a condição de se alterar a Constituição Federal e impedir a reeleição de governadores. E, efetivamente, a Constituição de 1891 só teve uma emenda, que foi a emenda de 1926, que vedou que nos estados fosse permitida a reeleição indefinida. Aqui em São Paulo, em 1924, com 300 a 350 mil habitantes, essa cidade foi evacuada. Também é uma história muito pouco contada. A cidade de São Paulo foi inteiramente evacuada. Todos os seus habitantes saíram da cidade. A cidade estava sob bombardeio da Força Aérea Nacional. A presidência da República era de Arthur Bernardes, que nos seus 4 anos de mandato governou 3 anos e meio sob estado de sítio. 3 anos e meio do governo de Arthur Bernardes foi sob estado de sítio. Houve uma revolta tenentista aqui também em 1924 e a cidade foi bombardeada. Quase 1.000 civis morreram, cerca de 5.000 ficaram feridos. E a cidade foi esvaziada porque estava sendo bombardeada. Durante a Revolta Paulista de 1924, outro movimento da articulação tenentista, em um contexto em que a Força Militar de São Paulo era maior do que o próprio Exército Nacional. A Força Militar do Estado de São Paulo era maior do que o próprio Exército. Então, a necessidade que se viu o governo central foi realmente de temos que pôr um paradeiro a esse poder tão forte de São Paulo. Mas vamos lá. Os coronéis que fizeram a revolta de São Paulo saem derrotados por conta do bombardeio, perdem apoio da população e vão para Bauru. Lá em Bauru se reúnem com outras colunas e vão para Foz do Iguaçu, onde se encontram com os remanescentes da Revolução Gaúcha de 23, e ali, a partir dali, formam a chamada Coluna Prestes. Prestes não era comunista ainda, não tinha aderido à filosofia ou à ideologia comunista, que ele só vai aderir em 1930. A Coluna Prestes era um movimento que levou o nome de Prestes, mas que reunia todo esse movimento tenentista que projetava uma volta de um poder central mais forte, de um poder central com mais poder para avançar a nação brasileira e sair da cultura mono-exportadora, que era a base da nação brasileira já há 100 anos. E industrializar e trazer, então, um desenvolvimento numa outra perspectiva para a nação brasileira. A Coluna Prestes, ela percorreu mais quilômetros do que a coluna de Mao Tse-tung, que fez a Revolução Chinesa. Também uma outra curiosidade que eu gosto de destacar, porque impressiona. Em março de 1930 foi eleito um paulista, Júlio Prestes. No entanto, a Revolução de 30, que culminou com a deposição de Washington Luiz, que se recusou a renunciar, deram a opção: você renuncia e nós deixamos você no Brasil. Ele se recusa, ele é preso e é deportado para a Europa. Ser presidente da República no Brasil não é fácil. E essa revolução impediu a posse de Júlio Prestes. Assumiu Getúlio Vargas. Uma outra curiosidade para aqueles que são da área do direito. Houve o governo provisório de Vargas pediu a Hans Kelsen um parecer jurídico para legitimar aquele governo e a convocação da própria Constituinte como um poder constituinte originário. Uma curiosidade, Hans Kelsen efetivamente emitiu um parecer dizendo que o governo provisório era legítimo e fruto da Revolução Popular e, portanto, ele se legitimava como um poder constituinte originário de convocar uma nova Constituinte e realizar uma nova Constituição. Em 1934, Getúlio Vargas é eleito indiretamente pelo Congresso Constituinte para um mandato de 4 anos, até 1938, presidente da República. Em 1938, teríamos eleições diretas.
Em novembro de 1937, um ano antes das eleições, Getúlio Vargas decreta o Estado Novo, outorga uma Constituição e se torna o único governante do país. Nem prefeitos eram eleitos. Não existiam mais assembleias legislativas, não existiam mais câmaras municipais, não houve eleições em 1938 e não houve eleições até dezembro de 1945. Em 2 de dezembro de 1945 são realizadas eleições diretas no Brasil. A primeira eleição nacional em que 10% da população votou. Agora, já as mulheres já votavam, desde o Código Eleitoral de 1932. Mas, mesmo assim, nas eleições de 2 de dezembro de 1945, o eleitorado nacional foi de cerca de 11% da população total. Eu gosto de destacar esses números porque nós ficamos pensando em democracia. Né? Mas nós temos que ver qual era a base eleitoral. Os analfabetos não votavam. Então, ainda uma sociedade agrária, muitos analfabetos. As estruturas de Estado não estavam no interior, estavam todas no litoral. E grande parte da população, portanto, não participava da vida nacional. Vem a Constituição de 1946, que é promulgada, e, mais uma vez, a nossa experiência democrática foi interrompida em 1964. Rapidamente, para relembrar, quando houve a eleição de Getúlio Vargas em 1950, a oposição derrotada foi ao TSE para pedir segundo turno, porque ele não teve maioria absoluta, mas a Constituição de 1946 não previa. O mesmo aconteceu quando houve a eleição de Juscelino Kubitschek. Também se foi ao judiciário para tentar a exigência de um segundo turno. O TSE recusou as duas oportunidades, porque não havia previsão constitucional. Nós temos ainda, nesse ínterim, rapidamente, o suicídio de Vargas, em 1954. Café Filho, que assume o vice-presidente durante 1 ano e 3 meses, depois sofre um processo de impeachment. Depois vem a eleição de Juscelino, teve revolta do Aragarças, passou por várias revoltas, tentativa de não dar posse. Depois vem Jânio Quadros, que é eleito, renuncia 7 meses depois. Depois vem dar posse ou não dar posse ao vice, João Goulart. Aí cria-se o parlamentarismo, depois o plebiscito em 63 para se manter ou não o parlamentarismo, ganha o presidencialismo. Em abril de 64 vem o governo militar com apoio das elites e com apoio, evidentemente, de uma base social de grupos econômicos e de grande parte do poderio econômico da nação brasileira. É curioso notar que ficou para a história brasileira que os militares deram um golpe, como se eles fossem os únicos responsáveis ou os exclusivos responsáveis por isso. E já há autores que dizem que isso foi conveniente tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, só colocar a culpa nos militares. Mas, para falar do judiciário no Brasil, nós temos que falar dos militares, porque de 64 a 85, quem é que exerce o poder? São os militares. Em todo esse histórico que eu fiz, quem que estão presentes? Os militares. O que eu quero demonstrar, e a lógica do raciocínio, é que durante toda a história brasileira, da nossa República, a instituição Supremo Tribunal Federal, ou o Poder Judiciário, que foi prevista, tendo o Supremo no seu ápice, para ser o poder moderador da nação brasileira, não conseguiu exercer. E não teve efetividade nesse exercício. Quem, de fato, exerceu o chamado poder moderador na nação brasileira, até a Constituição de 88, ou até o fim do regime militar em 85, foram os militares, arbitrando os conflitos. Todos esses momentos de deposição, de revoltas, de presidentes, de renúncias, de abdicações, etc., estão presentes os militares.
muitas vezes também estão presentes as instituições democráticas ou o próprio judiciário acionados, como eu disse, em determinados momentos, pelos grupos políticos. Conforme eles perdiam nas urnas ou não, iam ao judiciário. Mas, de fato, quem acaba sendo o garante da nação brasileira durante todo esse período são os militares. Até porque era uma instituição que tinha uma visão nacional. Porque desde a época de Dom Pedro II, se nomeavam os militares não para ficar no seu estado. Então se nomeava um paulista para ir no Amazonas. E não um paulista para estar aqui à frente do Terceiro Exército. Sempre alguém de fora. E então eles tinham essa visão da nação brasileira e da sua grandeza. Então os militares foram aqueles que de fato exerceram o poder moderador no Brasil. Em 64, eles inicialmente são chamados a exercer esse poder moderador novamente. Só que eles tomam gosto e ficam. E aí, de poder moderador, eles deixam de ser moderador. E aí eles passam a assumir o poder por 20 anos. E, evidentemente, pagam um preço, um custo de ter, ao invés de entrado, arbitrado os conflitos e saído, terem ficado por 20 anos. E aí, com a Constituição de 88, o que ocorre? Aí sim, efetivamente, a partir daí, Dimas, é que o judiciário passa a ser, então, a instituição que vai efetivamente exercer esse papel de poder moderador da nação brasileira, de resolução dos conflitos nacionais, de arbitrar os conflitos entre os poderes, de arbitrar os conflitos entre as elites locais através das suas legislações estaduais, das suas legislações municipais. E aí, então, vem essa grandeza do papel. O desgaste dos militares como árbitro da nação brasileira, ao ficarem no poder tanto tempo, deu espaço para a redemocratização e para que o judiciário, que teria que ter exercido esse papel desde a proclamação da República, como ocorre nos Estados Unidos, com a Suprema Corte Americana, que arbitra os conflitos sociais, culturais, econômicos daquela nação. No Brasil, esse papel efetivamente só começa a ser exercido a partir da Constituição de 1988. Desde o fim da monarquia, quem deveria ter assumido o papel moderador na linha da Suprema Corte norte-americana deveria ter sido o Judiciário brasileiro, em especial o Supremo, o qual acabou não se firmando nesse papel, tendo os militares ocupado esse espaço. A cultura política da nação, diante do fracasso da proposta da Corte, então, como poder moderador, buscou nas bases e nos oficiais das Forças Armadas a captura do poder e a arbitragem dos poderes. Assim, o papel de poder moderador ao longo da história da República Brasileira até a Constituição de 1988 foi exercido pelos militares, que assumiu, assim, o papel de garantidor e mediador das crises, interferindo constantemente nas estruturas de poder e intervindo direta e periodicamente na democracia brasileira. Tal atuação, no entanto, consistiu em verdadeira usurpação do papel daquela instituição que deveria atuar, ou do poder que deveria atuar, principalmente como ator e mediador dos conflitos, o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal. E chega, então, o Poder Judiciário após a Constituição de 1988. A partir de outubro de 88, e seguindo uma tendência mundial, por isso que eu fiz questão, Marcos Elias, de contextualizar isso historicamente, para conhecer a realidade atual, nós temos que ter, desculpem se foi um pouco enfadonho essa perspectiva, essa retrospectiva histórica, mas nós temos que ter isso presente para entender o que ocorre na nação brasileira, o que ocorre no presente. A partir de 88, e seguindo uma tendência mundial, não é exclusivo do Brasil, o Judiciário passa a atuar como um poder moderador. O STF assume efetivamente um papel que a ele havia sido originariamente previsto desde a sua criação em 1890. Bem por isso surgem, nos dias de hoje, reclamações de um certo ativismo judicial. Surgem reclamações da ingerência do judiciário nos outros poderes e em temas que a sociedade deveria decidir por meio de seus representantes eleitos. Casamento homossexual, pode ou não pode? O Congresso não decide, o Supremo foi lá e decidiu.
reconhecimento, não como casamento, mas como uma união estável de um homem com outro homem ou de uma mulher com outra mulher. Isso é invasão e usurpação do poder eleito por um poder não eleito? A questão que se coloca é basicamente a seguinte: com que direito magistrados que não foram eleitos pelo povo podem alterar ou mesmo revogar decisões tomadas por chefes de Estado ou pelos parlamentares democraticamente eleitos? É importante destacar que esse fenômeno não é exclusivo do Brasil. Na verdade, tem sido uma tendência mundial, com efeito no mundo inteiro, a uma crise de legitimidade dos parlamentos e o fortalecimento do poder judiciário. Vejamos alguns exemplos. Na França, após a reforma constitucional de 2008, passou-se a admitir naquele país, o grande nascedor do parlamento, junto com o Reino Unido, a admitir o controle de constitucionalidade a posteriori. Até 2008 não havia controle de constitucionalidade a posteriori na França. Essa reforma de 2008, comandada pelo então presidente da Assembleia Nacional Francesa, Debré, filho do primeiro-ministro Debré, da época de Charles de Gaulle. Debré comanda essa reforma e depois vira o presidente da Corte Constitucional Francesa. Então vejam, um presidente da Assembleia da Nação Francesa renunciar ao posto para ir para o judiciário é porque há um deslocamento do centro, do eixo de poder. Interessante, aí eu digo, que o presidente da Assembleia Nacional Francesa, Jean-Louis Debré, renunciou para ser o presidente do Conselho Constitucional, terminando o mandato dele agora em fevereiro deste ano. Quem o substituiu? Laurent Fabius, que era ministro das Relações Exteriores da França, membro do Conselho de Estado francês e chefe do painel da ONU para o clima, talvez o cargo mais importante do ponto de vista mundial. Ele renuncia a tudo isso para virar o presidente da Corte Constitucional da França, e lá em mandato, são 8 anos. Não é nem vitalício. Ou o vitalício até os 75, como é no Brasil. Na Inglaterra não havia Corte Constitucional. Quem realizava o controle de constitucionalidade era o Comitê de Apelações da Câmara dos Lordes. Era um órgão dentro do parlamento, a Câmara dos Lordes. Em 2005, foi aprovada uma lei prevendo a criação da Corte Constitucional do Reino Unido, mas, sob forte resistência, ela só foi efetivamente criada em 2010. A Corte Constitucional do Reino Unido tem 6 anos. A Corte Constitucional americana, por exemplo, para dar um exemplo da mais antiga Corte Constitucional em funcionamento no mundo, em janeiro deste ano, de 2016, declarou que o acordo climático assinado pelos Estados Unidos, em dezembro de 2015, aquele acordo mundial que teve à frente o Laurent Fabius, ministro das Relações Exteriores da França e presidente do painel climático da ONU, a Suprema Corte Americana entendeu que o acordo climático assinado por Obama, por 5-4, o Scalia era vivo ainda, o Scalia era vivo, por 5-4, a Suprema Corte norte-americana entendeu que os Estados-membros dos Estados Unidos da América não estão vinculados ao tratado, porque eles não subscreveram o tratado. Então, só os entes federais é que estão vinculados ao tratado. Vejam como isso diz respeito a uma relação entre poder da nação e poder dos governos locais. Esse é um exemplo de transferência das decisões do poder eleito para um poder, poderíamos chamar de tecnocracia judicial, para um governo não eleito, portanto, um governo tecnocrático. No Brasil, após a promulgação da Constituição de 1988, o Poder Judiciário passou a ter um papel de destaque na sociedade brasileira. Foi o próprio poder constituinte originário quem atribuiu ao Poder Judiciário a importante missão de ser o guardião dos direitos assegurados no texto constitucional
e garantiu mecanismos processuais para limitar os poderes atribuídos ao Executivo, ao Legislativo e ao próprio Judiciário. A constitucionalização abrangente do nosso texto constitucional, que aborda inúmeras matérias, traz, portanto, para o Judiciário a efetividade desses direitos e garantias que estão colocadas na Constituição. Porque se estão na Constituição, viraram direitos, viraram garantias, e se elas não são realizadas pelo poder eleito, aquele que se entender prejudicado pelo seu não exercício se socorre do Poder Judiciário. E daí nós temos no Brasil cerca de 100 milhões de ações no nosso Poder Judiciário. A Constituição de 88 buscou definir exaustivamente todas as matérias constitucionais. É evidente, você vinha de um regime de força. Quando vai para um regime democrático, vamos colocar tudo na Constituição, porque nós precisamos ter uma garantia disso e ter para onde se socorrer, que é o Judiciário. E nós vivemos situações que, inclusive, penso eu, Dimas, deve refletir aqui no Tribunal de Contas, que são, por exemplo, as decisões judiciais interferindo no orçamento, por exemplo, da saúde para a compra de medicamentos por decisão judicial. Eu me lembro que uma vez eu recebi um memorial aqui do Estado de São Paulo, há algum tempo, quando esse tema foi ser julgado no Supremo, já há alguns anos. Na época, penso que ainda era o Serra, o governador. E naquele ano de 2009, que foi o ano que eu fui para o Supremo, e o tempo passa e passa rápido, só em 2009, até o novembro de 2009, 300 milhões de reais, na época, 2009, do orçamento da saúde foi definido pelo Poder Judiciário. Então, vejam, sai do poder eleito para, discricionariamente, de acordo com as políticas públicas, optar de investir o dinheiro aqui ou ali, dentro da área de saúde, e passa a se atender decisões liminares, às vezes, para a compra de um medicamento, para fazer um tratamento, ou para até mandar uma pessoa para um tratamento experimental no exterior, por força de decisão judicial. São questões que interferem, sim, na vida de todos, porque sai o orçamento da mão do dirigente eleito, do parlamento e do executivo, e passa a ser, indiretamente, sofrer essa interferência das decisões judiciais. Mas foi o próprio poder constituinte originário que atribuiu ao Poder Judiciário essas competências. O que eu quero dizer com isso? Dá para se falar num ativismo, Dimas? Ou isso é uma função que foi colocada para o Judiciário realizar? E aí nós temos que ter a temperância. Ou como dizia sempre o meu professor, que foi colega também no Supremo, Eros Grau, a prudência. Por isso que chama jurisprudência, ele dizia. O poder tem que saber se autolimitar e exercer este poder com a prudência. Direito é prudência. Direito não é ciência. E muito interessante os escritos do professor Eros Grau a respeito. Mas deixa eu me prender no texto, senão eu vou deixá-los cansados. Além de todos os direitos e garantias colocadas num enorme texto constitucional, nós temos inúmeros instrumentos processuais no nosso sistema de controle de constitucionalidade, o mais complexo do mundo, porque nós copiamos um modelo americano, difuso, de controle de constitucionalidade, e um modelo europeu de controle concentrado. Com inúmeras ações, ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, mandado de injunção, mandado de segurança, habeas corpus, etc., 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 tudo podendo chegar ao Supremo, diretamente ou através de recursos e apelações. O número de legitimados a propor ações aumentou enormemente. E disso tudo surge esse exercício do poder moderador do Supremo Tribunal Federal. Eu poderia citar, por exemplo, na esfera social, algumas decisões recentes do Supremo, a exemplificar um pouco isso que estou falando. Cotas raciais nas universidades.
houve a legislação e depois houve a ação no Supremo contra a fixação de cotas. Interrupção da gravidez do feto anencéfalo. É ou não é crime de aborto essa interrupção da gravidez do feto anencéfalo? O Supremo Tribunal Federal arbitrou isso, decidiu isso. A constitucionalidade da lei da anistia, e eu defendi isso, a lei da anistia foi para os dois lados. Não foi só para um lado. A importação de pneus usados. Parece brincadeira, mas eram milhões de pneus que entravam no Brasil por 2 liminares concedidas em polos importadores, em cidades importadoras. E com isso, por exemplo, a União Europeia e países desenvolvidos desovavam aqui as suas carcaças de pneus para serem reciclados. Obviamente, dando um problema ambiental de descarte. O Supremo barrou isso. Mas teve que decidir sobre isso, numa arguição de descumprimento de preceito fundamental. A união civil para casais do mesmo sexo, como eu já comentei, a marcha da maconha. É legítimo ou não legítimo defender a legalização da maconha ou se isso é incentivo ao crime? A demarcação de terras indígenas, que sempre batem às portas do Supremo Tribunal Federal, pesquisa com célula-tronco embrionária, prevalência do direito fundamental à informação genética, entre outros. Na esfera política, em nosso país, eu falei ali de questões sociais, culturais, e morais também, né, que perpassa ali. Na esfera política, em nosso país, a junção de presidencialismo de coalização com a fragmentação na composição das forças políticas representadas no Congresso, nós temos 34 partidos políticos hoje registrados, 26 deles com representantes no Congresso Nacional. Talvez não tenha parlamento no mundo com tantos partidos como tem no Brasil. O partido que tem mais deputado tem 11% do parlamento. Como formar maioria? Como governar? Será que o parlamentarismo também é a solução? Se nós olharmos lá para trás, no período que o Brasil foi parlamentarista, no Segundo Império, em 48 anos, 32 gabinetes. Agora, sem dúvida nenhuma, tem que se alterar esse sistema eleitoral de base proporcional e votação unipessoal, porque isso gera, como os teóricos já diziam, diverger desde a década de 40 do século passado, gera uma enormidade de partidos, porque cada parlamentar quererá ser um partido. Cada parlamentar quererá ser um partido. Com acesso à televisão, o domínio que isso dá, acesso aos recursos do fundo partidário, etc., etc. Então, o nosso sistema de presidencialismo de coalização, com um Congresso completamente dividido, fragmentado, torna frágil o quadro partidário. Isso tudo exige um espaço institucionalizado e legítimo de mediação dos conflitos em momentos de crises políticas. E aí, então, vai se socorrer de quem? Do Judiciário. Nesse sentido, a Suprema Corte tem tomado também diversas decisões relevantes. Para exemplificar essa atuação, podemos citar algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, financiamento das campanhas políticas. Se decidiu pelo fim das empresas públicas, das empresas privadas poderem contribuir para as campanhas. Então, as campanhas podem ser financiadas apenas pelo fundo partidário ou por doações individuais de pessoas naturais, ou, como agora mais comumente se diz, pessoas físicas. A pessoa natural, a pessoa física. Cláusula de barreira. Aqui foi uma decisão que o Supremo tomou e errou. Nós temos também que assumir alguns equívocos. Errou por quê? Porque a cláusula de barreira ia impedir essa multidivisão. É evidente que a lei não era bem escrita e houve fundamento técnico para derrubar a lei, mas talvez uma interpretação conforme seria uma solução para a atecnia da lei. A fidelidade partidária, definida no Supremo, a constitucionalidade da lei da ficha limpa,
a divisão de tempo de TV entre os partidos políticos, entre outros. E agora iniciamos um julgamento que vamos continuar na próxima quarta-feira, que tem tudo a ver com os tribunais de contas. Senhoras e senhores devem estar acompanhando, que é a questão das contas anuais de prefeitos, em um determinado caso de repercussão geral, e o outro que é as contas de gestão ou as contas como ordenador de despesa exercidos pelo prefeito. Se essas análises feitas pelo Tribunal de Contas dependem ou não para ter a sua eficácia da aprovação das câmaras municipais, ou se elas, por si só, já valem e, portanto, tornam, uma vez rejeitadas, naqueles casos previstos na Lei Complementar 6490, naquelas condições, um candidato inelegível. O caso anterior de repercussão geral, que era da relatoria do ministro Eros Grau, eu já votei. Depois desse caso, como o mandato do prefeito terminou, foi julgado prejudicado. Então, eu já tenho o voto proferido sobre isso, quando eu fiz o voto divergente ao voto do professor Eros Grau. O professor Eros Grau defendia que tinha que passar pela Câmara Municipal, e na oportunidade, eu digo aqui, eu ainda não votei nesse caso atual, mas como eu já votei naquele outro, e já digo que eu vou manter o meu posicionamento, que emitido naquele caso anterior, no sentido de que basta a decisão dos tribunais de contas, não sendo necessário a aprovação pela Câmara Municipal. Evidente que no caso de contas anuais a Câmara pode vir a rejeitar. Mas, como diz o texto da Constituição no seu artigo 31, enquanto não houver a deliberação, permanece eficaz o parecer para os prefeitos emitido pelos tribunais de contas. Este é um tema que já houve o voto de um dos relatores, o ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos ouvir agora o voto do outro relator. Um caso é de contas anuais da Prefeitura e o outro caso é de ordenação de despesa. Daí serem dois casos. E depois vamos à deliberação. Nos dois casos eu já votei, tanto no TSE quanto no Supremo, a favor da efetividade das decisões do Tribunal de Contas, não sendo necessário, portanto, a aprovação da Câmara para fins da inelegibilidade. Um outro tema bastante importante nesse momento de eleições municipais. E o processo na questão política de impeachment. Quantos recursos não foram ao longo desse período levados ao Supremo Tribunal Federal pela presidente que está respondendo ao processo de impeachment? Pois bem, vamos à conclusão, agradecendo a atenção e a paciência das senhoras e dos senhores e, mais uma vez, agradecendo tão importante oportunidade de falar para uma distinta audiência. Uma audiência realmente que me alegra de ver aqui presente e me orgulha muito, pessoalmente, de estar falando às senhoras e aos senhores. Conclusão. Deve-se salientar o papel importantíssimo que o Estado de Direito e Justiça tem hoje na nação brasileira, sendo o Supremo Tribunal Federal o guardião maior deste Estado democrático de direito, atuando como instituição fundamental para a estabilidade democrática do Brasil. Acertando ou errando, mas nós temos que ter uma última palavra. Nós temos que ter uma instituição que seja democrática, e não os militares, para arbitrar esses conflitos. É importante destacar que a Constituição de 88, ao elencar um extensivo rol de direitos e garantias e ao fixar as competências de nossa Suprema Corte, trouxe para o Judiciário enormes desafios. E precisamos ter cuidado com os excessos. Prudência, temos que ter prudência. Nós temos que nos autolimitar. Não podemos apostar no Judiciário como a solução, a panaceia de todos os problemas da nação também. E não podemos cair na tentação que os militares caíram após 64 de permanecer e achar que o poder é exercido por nós. Porque senão nós vamos pagar o preço junto à sociedade, porque nós temos decisões binárias, porque nós dizemos sim ou não, nós não temos condições de fazer a decisão discricionária do poder público de acordo com um planejamento, de acordo com uma visão de futuro. Por isso que eu sempre digo o seguinte,
que na clássica divisão de poderes, o Poder Judiciário deveria cuidar do passado. Do presente cuida o Poder Executivo e do futuro os legisladores. Mas o que acaba acontecendo no Brasil é que hoje o Judiciário está tendo que cuidar do passado, do presente e trazer as perspectivas do futuro. Isso é um ônus e um peso enorme nas costas do Poder Judiciário e tem que chamar a atenção para nós que o integram. E o sistema judicial como um todo, eu vejo no sistema judicial não só a magistratura, mas a advocacia pública e a advocacia privada, a advocacia de Estado, o Ministério Público, evidentemente, as polícias. E o Tribunal de Contas, queira ou não queira, também faz parte dessa imbricação de um sistema legal, judicial, de instituições jurídicas que formatam a nação brasileira. Nós temos esse sistema todo, tem que verificar que nós não seremos os resolvedores de todos os problemas da nação brasileira. E temos que ter muita prudência nas nossas ações. E com essas palavras, eu gostaria novamente de agradecer, querido amigo e presidente Dimas Ramalho, à Escola Paulista de Contas Públicas por este convite e, mais uma vez, de coração, agradecer essa honrosa audiência, essa mesa com tantas autoridades, e não só na mesa, mas na plateia, que me distinguiram com essa paciência de me ouvir aqui por cerca de 1 hora. Muito obrigado a todos. Neste momento, retoma a palavra o excelentíssimo presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Dimas Eduardo Ramalho. Queria agradecer muito as palavras do ministro. Acho que temos uma homenagem para o ministro, né? Em agradecimento à presença do excelentíssimo ministro Dias Toffoli, Dr. Dimas fará entrega de uma placa e um livro marcando a honra da sua participação nesta casa. Gostaria de agradecer imensamente a todos os presentes. O ministro Dias Toffoli ia falando os nomes e eu me lembrando das ruas, das nossas cidades, São Paulo. Acho que um dia seria nome de rua, ministro. Mas vai demorar bastante. Mas a história que ele trouxe para nós, nesse momento do nosso país, nos leva a pensar duas coisas. Primeiro, aprender e rememorar para não errar de novo. Segundo ponto, eu participei, tive a honra de participar, de ter assistido pessoalmente a arguição de Sua Excelência no Senado Federal. Fui lá assistir. E eu sei como é que foi a arguição, as perguntas. É o sistema mais democrático que nós temos no Brasil e no mundo. Não é fácil. Por quê? Porque o Legislativo, falando em nome da Federação, escolhendo o seu ministro. Veja, o presidente Obama, há meses, tenta colocar o ministro no Supremo. Indicou, e até agora, o Congresso não se mexeu. Olha o sistema que tem lá, como tem aqui. Outra coisa importante, fui parlamentar muito tempo em Brasília, e reconheço que muitos temas o Supremo tem falado porque o Congresso não fala, não legisla. Eu, que fazia o contraponto muitas vezes nas discussões na Comissão de Justiça, eu dizia, olha, se nós não fazemos, o Supremo tem que fazer, tem que orientar. Não existe espaço vazio.
E me lembro muito bem células tronco, reserva indígenas, que foi um tema muito importante, debatido, a questão federativa, os pactos federativos, a questão dos pneus usados. Vejam, o ministro falou, muita gente deu risada, eu dei também. Mas é que é um problema sério. Quantos projetos de lei estão até hoje lá na Câmara, no Senado, e não andam? Não sei por quê. Ou eu sei por quê. O Supremo, não sei por quê. E o Supremo colocou ponto final nisso. É papel do Supremo falar sobre pneu usado? Não. Mas se a Casa Legislativa não faz, o Supremo, como guardião da Constituição, tem que fazer, sim. Por fim, eu queria dizer aqui que o voto do ministro Toffoli em relação aos tribunais de contas é um voto emblemático para nós. Eu votei a lei da ficha limpa, todos nós apoiamos, e aqui em São Paulo, senhor ministro, senhores presentes, mais de 60% das elegibilidades vieram por contas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, contas rejeitadas, apontando um filtro já para o mau gestor. Essa semana ainda estaremos encaminhando ao TRE uma lista. Todo mundo me liga perguntando da lista. Calma, pessoal. A lista vai ser pública. E o voto do ministro Toffoli, particularmente para mim, acompanhei, claro, é emblemático, porque sinaliza no mundo moderno. Olha, é um filtro, o TCE orientou, viu e terá consequências, porque senão nós não teremos consequências. Por fim, quero dizer, ministro Toffoli, que a sua presença nessa Semana Jurídica nos engrandece e nos honra. Sua Excelência deu aqui uma aula para nós da vida política, da vida jurídica e dos desafios que virão pela frente. Nós aqui estamos construindo a nossa história, aprendendo, ampliando, modernizando e, sobretudo, capacitando os gestores. Nós queremos que o Tribunal de Contas continue fiscalizando muito, mas continue capacitando como tem feito. Nós somos um órgão aqui coletivo. Aprender a discutir coletivamente, como Vossa Excelência faz lá no Supremo, é uma coisa difícil, mas nós aprendemos. E tudo isso nós temos algumas certezas. Primeiro, é que o Brasil caminha hoje e nós queremos apoiar o trabalho do Supremo na manutenção da democracia, da Constituição, das instituições e da convivência fraterna e tolerância de todos nós. Dito isso, está encerrada a sessão. Agradeço muito a todos os presentes e, sobretudo, ao eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Obrigado.